O presidente do PL gravou um vídeo para integrantes do partido em que diz que vai fazer oposição ao atual governo. A apuração da nossa analista Basília Rodrigues. No vídeo, que está nas redes sociais, Valdemar da Costa Neto aponta para supostos erros de Lula no discurso de posse e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro de críticas. Vamos ver um trechinho. Lula omitiu que o Brasil de Bolsonaro foi o país que mais gerou emprego entre os 20 maiores países do mundo. Mencionou o número de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Ele só esqueceu de dizer que esse número se refere ao ano de 2021, auge da pandemia. Esqueceu de dizer que, no final de 2022, com o governo Bolsonaro fazendo o maior projeto social da história do país, esse número de 33 milhões caiu para menos de 10 milhões de brasileiros, conforme dados do IPEA. O Lula esqueceu de dizer que foi o governo Bolsonaro que entregou o maior número de títulos de posse da história do nosso país. Vou chamar o Gustavo Uribe e Leandro Rezende. Nós falávamos sobre essa temática ainda há pouco sem o vídeo. Agora, vendo o vídeo, Uribe, o que me chamou a atenção de cara, que é um vídeo extremamente produzido. A luz de Valdemar da Costa Neto é uma luz de estúdio, o áudio está perfeito e a edição com imagens de pessoas, ou seja, é uma peça publicitária de quem está notando um vácuo ali do presidente Jair Bolsonaro. E o Valdemar da Costa Neto está ocupando muito bem e marcando, é claro, o número dele, 22, a sigla dele que quer ainda estar à frente da direita brasileira. Até uma trilha sonora dramática, Luciana, como se fosse uma peça de epopeia. O que nós temos visto, na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho à fita. Jair Bolsonaro não queria se pronunciar, não queria se falar com seus eleitores, não queria se colocar como uma voz de oposição e não queria separar aqueles militantes que estão fazendo atos terroristas, instalando bombas ou destruindo patrimônio público dos restantes que votaram em Jair Bolsonaro. E foi feito um acordo que Jair Bolsonaro fizesse aquela live tranquilizando seu eleitorado, dizendo que iria voltar como uma voz de oposição, com a condição de o PL defendê-lo e vender seu espólio. Então, a peça que foi divulgada hoje, segundo me disseram dirigentes do PL, fez parte deste acordo. O partido, a partir de agora, mudar um pouco de cara, não ficar com um pé em cada canoa, como foi a história do PL, um partido do centrão que sempre negociou com o governo de ocasião e se colocar nas trincheiras de oposição. Então, é o início de uma nova fase do PL. O PL agora se colocando como a principal força de oposição. E como a gente sempre fala, não existe espaço vazio na política. Se Jair Bolsonaro está no exterior e há uma perspectiva de alguns aliados dele de que ele não volte em janeiro, que ele só volte em fevereiro ou março, alguém tem de ocupar esse espaço para que ele não seja ocupado por outros nomes de oposição, como falamos mais cedo, como Romeu Zema, governador de Minas, como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ou como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Então é uma tentativa de Valdemar Costa Neto ocupar esse espaço da oposição, esquentar o assento para a volta de Jair Bolsonaro e cumprir o acordo feito com o ex-presidente, de que ele defenderia o legado de Jair Bolsonaro se ele se posicionasse publicamente. E desses três nomes que você falou aí, são três partidos diferentes, né? A gente está falando em São Paulo, Republicanos, em Minas Gerais, o Novo e o PSDB no Rio Grande do Sul. São três siglas que também estão querendo se firmar. Eu vou trazer aqui o discurso de Romeu Zema, de Minas Gerais. Eu estava aqui de plantão no domingo quando ele fez aquele discurso dele. Não falou em Jair Bolsonaro, mas falou do conjunto de partidos os partidos que estão com ele nesse momento e que permitiram a reeleição dele. Chama atenção para isso, Leandro Rezende. Luciana, essa fala do Valdemar Costa Neto mostra, né, uma figura política relevante que está dando um respaldo à autoridade do Bolsonaro, mas que também, a gente sabe, tem uma outra preocupação, né? O PL tem a maior bancada do Senado e da Câmara, quer ser ouvido, quer ser decisivo na eleição da Câmara dos Deputados, tem uma ala do partido que cogita lançar um nome contra o Arthur Lira, porque, enfim, entende que o apoio que o PT declarou ao Lira
Lira, ainda no mês de dezembro, né, pode ser ali no mês de novembro, pode ser problemático para essa relação entre o PL e o Lira, mas é um partido também que almeja presidir o Senado, né, com a candidatura do ex-ministro Rogério Marinho. Então, é uma legenda que tem essa dificuldade. Se colocar como oposição e conseguir ter um protagonismo no legislativo, que era, enfim, é uma vitória muito importante que o Valdemar Costa Neto teve. Para quem que esse vídeo foi encaminhado, Luciano? Ele foi encaminhado para vários deputados federais. Ele traz uma mensagem também do Valdemar Costa Neto dizendo o seguinte: olha, se você ficou chateado com o presidente Jair Bolsonaro, supera, né? Em resumo, é isso, porque vamos com ele até o final. É uma peça que tem um pouco mais de 4 minutos, também tive acesso a ela aqui, e o que os dirigentes do PL me dizem, né, é de que o Valdemar está muito pessoalmente empenhado em fazer do Bolsonaro uma liderança de oposição ao Lula. Tem que combinar com o Bolsonaro agora. É isso que me dizem essas lideranças do Partido Liberal, né? Que o Bolsonaro, eles esperam que o Bolsonaro volte para participar do debate sobre as eleições do Legislativo e possa se tornar uma figura de fato de oposição. E aí já tem esse, não é? Eu perguntei até para as pontes, né? Isso é um prazo para o Bolsonaro voltar para o Brasil, né, comecinho de fevereiro, final de janeiro. Eles disseram que não se dá prazo ao presidente da República, mas nas entrelinhas dá para a gente ter esse sentimento, pelo menos, né, que já tem ali um período, olha, quer tirar um descanso, um sabático, beleza, mas em fevereiro volta, porque a gente ainda acredita que o Bolsonaro pode ser a liderança de oposição ao Lula. E, de fato, né, liderança de massa mesmo, como o Lula o país só produziu depois do Lula, Jair Messias Bolsonaro. Dá para perder o capital político alguém que chegou a quase 50% dos votos também, 49% nessa eleição a mais disputada da história do Brasil. Então não dá para perder esses votos, é isso.